e poder. Só o bobo da corte, mas o bobo da corte é bobo, né? Então está dizendo besteira. É, a nossa amiga Helena volta aqui. Bea, tem uma primeira vez que se diz o não, e tem também uma primeira vez que se manda tomar, etc. KKKKK. É, é o caso de aquela coisa que hoje se diz muito, né? Aperta a tecla F e vai, segue em Isso. frente, sabe? É exatamente Tem isso. horas que tu não tem outra coisa a fazer, a não ser apertar o F mesmo, né? Não, é que tem posições que são tão ridículas, baseadas no que eu penso, eu acho que se alguém vem com essa baboseira aí, a gente, para não perder tempo e falando coisa assim, F. Exatamente. Até porque tu não, tu tá um pouco, tipo assim, revoltada.com, né? Tu não tá mais aceitando fazer aquele papelzinho, né? Isso é uma coisa de evolução pessoal própria que eu me situo de uma forma tranquila, numa posição, e uma das saídas é exatamente essa, não perco tempo com bobagem, né? Eu estou exatamente nessa posição, Beatriz. Há algum tempo estou fazendo com a minha vida o que eu acho que devo fazer. Meu marido está gostando. Ele diz que estou muito mais ativa e muito mais participativa. Mas eu simplesmente não tenho mais feito as velhas caminhadas que nós fazíamos, não vou nos mesmos lugares. Agora, se ele quiser ir, que vá. Não tenho nada contra. Então, tu vê, aí eu posso usar uma metáfora. Por que a gente admira uma orquídea e fica encantado com a beleza da flor? O que é uma planta como uma orquídea? Um ser altamente espontâneo. Ela é aquilo. E ela nem está querendo ser admirada do jeito que eu admiro. Porque ela se basta sendo ela. Então, trazendo essa metáfora para essa mulher que nos pergunta, ela está sendo ela, a orquídea, e ele que seja o que ele quiser. Eu sou assim e gosto de ser assim. E o paradoxo, né? Quanto mais eu gosto de ser assim, mais admirável eu posso ser. E de alguma maneira, na verdade, nós temos um certo rumo quando a gente nasce. Ontem a gente ainda estava comentando justamente isso. O que esperam de nós quando tu nasce? Que tu cresça, que tu estude, que tu escolha algum tipo de esporte para fazer, algum lazer, alguma coisa, depois uma profissão, depois um marido ou uma esposa, uma família, depois uma realização pessoal, umas viagens, e depois aposentadoria e depois morte. É isso, nosso roteirinho básico é esse, né? Nossa maleta de Então, viagem. desse roteiro, eu tenho que ser eu o tempo todo. O ideal é que eu seja eu, sendo tudo isso, que é um roteiro que pode ser até criticado. Ah, todos os roteiros são iguais. Claro que são. Socialmente, nós temos um papel. Nós vivemos em sociedade, nós temos um tipo de vida, um tipo de trabalho, um tipo de relação, enfim. Mas o que nós estamos tentando fazer é que, ao ser esse tipo que o social nos impõe, de certa forma, que eu seja cada vez mais eu mesmo, com sentido próprio de mim mesmo, capaz de me admirar como alguém que está passando por essa vida de vários roteiros, com algum significado pessoal importante que me dê sensação de que vale a pena viver. Se eu consigo isso, eu estou num caminho pessoal altamente meu e correto para mim. É bonito isso também que eu disse, mas quantas pessoas estão seguindo esse caminhozinho? Como tu diz assim, que caminhozinho sem sentido. O que eu estou fazendo aqui? Eu não É, achei essa possibilidade de alto valor e de satisfação comigo mesmo.
Esse é o caminho central que todos deveriam buscar. E que aquela ouvinte está querendo ao parar o marido de dizer as bobagens que diz para ela. E o dia que ela fizer isso, provavelmente ele vai agradecer, sabe? Ele vai poder dizer assim, pô, querida, como eu queria que tu voltasse a ser aquela mulher que eu vi um dia no Tugúrio. Pois é, eu fui ver o significado, né? O significado do Tugúrio é justamente cabana, choça, habitação rústica. Maloca, né? Isso. Mas ela tem que resgatar aquilo que ele viu nela lá. Por que ele tirou ela de lá? Mostra teu lado maloqueira. Que ela Dr. não Maia, está encantada com ele. Dr. Maia, mostra teu lado maloqueira para ele e diz para ele calar a boca. Exatamente. E tu vê, né, que nesse lugar maloca, ela deve ter tido um encanto que deixou ele encantado e levou ela embora. Exatamente. Essa é a minha companheira de jornada. E agora está aí se fazendo de besta, né? Então, não é? Nós temos aqui a Maria Lúcia Sampaio, diz que os swing singers também são demais. É aquele grupo que eu toquei aqui e que o Beto Dreschler nos ofereceu e que eu já postei lá no nosso Facebook, tá certo? Certo. Está postado lá e realmente é um grupo que praticamente o ritmo é feito pela voz, né? Não tem palavras, é a voz? É só o som mesmo, um grupo vocal. Isso, não tem palavras, né? É tipo um capela, assim, só que mais sofisticado. Isso. Acho que é isso, né, Maria Lúcia? É uma espécie de capela mais sofisticada, onde fazem uma verdadeira orquestra com as vozes. A voz. Com a voz, Maravilha, né? Isso. Muito bem. Aqui avisando o nosso amigo Douglas que depois eu passo para ele, né? Ele está pedindo um contato aqui do Dr. Maia, né? Que mais aqui? Nunca mais vou olhar o Palácio de Versalhes como beleza. Milhares de mortos enterrados nos jardins, decapitados por qualquer motivo. Os obreiros morriam por reclamar de excesso de trabalho. Socorro. Era uma linha de escravidão ainda, né? Esse é o pensamento mágico do homem ao longo dos últimos, sei lá quantos milhares de anos, que tem aqueles que são superiores ao ralé. Pois é, mas tu vê que toda a escravidão sempre tem também, de novo, que ver com o poder, né? Claro. As hostes romanas, quando entravam, né, e dizimavam os lugares e se expandiam, todas as pessoas que eles pegavam eram escravos. Eram pessoas de nível inferior, porque o poder era o ser romano, né? Então, essa é uma característica, assim, de toda a humanidade, né? Agora, há pouco tempo apareceu aí, assim, uma sessão sobre um grupo de gorilas. Luta pelo poder, assim, escarrado, né? Uhum. Tem os que desafiam, os submissos e os que obedecem e ficam ali quietinhos e não piam. Quase todas as ordens sociais inferiores a nós são baseadas em posições de poder. Você sabe que uma vez me fizeram uma pergunta que eu, de forma quase... Eu até hoje não consigo responder. Porque é aquela coisa do... Acho que é um paradoxo, né? Por exemplo, tu prefere ser cabeça de rato ou rabo de leão? É uma zona paradoxal, né? Cabeça de rato, pelo menos, eu, vamos dizer assim, comando a minha vida como rato. Exatamente.
Rabo de leão seria a parte mais inferior de uma alcateia de leões. Sim, mas tu tá num grupo de poder. Eu estou num grupo de poder, então, como rato com cabeça, eu posso ser uma cabeça líder, pode ser o rato mor. A minha primeira resposta foi essa. Eu prefiro ser cabeça de rato. Exatamente, porque eu posso pensar. Sim, mas daí eu abdico de estar entre os poderosos. Mas entre os poderosos, como rabo? Como rabo. Eu vou ser escravo pessoa ou dominado. Mas veja, é mais ou menos essa condição que as pessoas aceitam quando a outra vem e te impõe até sofrimento moral, sofrimento psicológico, e tu aceita. Mas por que, Beatriz? Aí, de novo, nós temos que entrar para dentro das pessoas. Tem pessoas com tendências passivas e submissas que jamais vão querer pensar sozinhas ou desobedecer ordens. E vão ter pessoas que têm uma formação também pessoal diferente, que vão ser mais capazes de pensar, melhores líderes, manipulam melhor os outros e sabem lidar com as interações sociais. Então, varia de pessoa para pessoa a minha capacidade de ser ou não ser aquilo que eu gostaria de ser, por estados aí afetivos e de submissão. Então, aí voltando para o nosso exemplo, ela foi tirada lá daquele lugar básico e submissa, ela pode passar a vida inteira ouvindo isso do marido. Mas, ouvindo a gente falar assim, mas é mesmo, né? Se eu fui tirada por ele daquele lugar onde parece que eu tive um valor para ele, por que eu não posso assumir esse valor e agora eu me valorizar em função da situação que eu tenho e superá-lo, ou pelo menos ficar igual a ele? Aí vai depender muito da minha capacidade de percepção e avanço interno de mim mesmo. Esse é o chamado crescimento de sentido. Todos nós temos essa capacidade, mas o problema é eu gerar essa semente de mudança. Sim, é aquele momento do basta, né? Olha, eu estou pegando as minhas malas e estou indo embora. Mas como? Tu depende de mim? É o basta, como tu falou. Então, não precisa ser hoje, nem amanhã, nem semana que vem, vai chegar o momento, né? É essa germinação interna de um sentido maior de eu me valorizar e me posicionar frente a uma dominação. Ok, vamos aqui também passando... tem um amigo de mais ou menos 30 anos que ele saiu com uma moça e depois de um tempo decidiram que não transariam. Ela disse que não era mais virgem. Ele ficou extremamente bravo com ela e disse que se ela quisesse algo com ele, que ela fizesse uma reconstituição de ímen. Ela ficou chocada. Eu sei dessa história, pois ele me contou, assim, na maior. Eu perguntei, tu não pode estar falando sério? Ele disse, sim, estou. Ele até hoje é um cara extremamente conservador e disse que mulher minha não pode se dar ao desfrute nem mesmo antes de me conhecer. Larguei ele de mão. Mas ele... Que cara babaca, né? Se tu reconstituir o ímen, tu vai ser só minha. Não, agora eu me lembrei de uma época assim, há muitos anos atrás, que era um aluno, um psiquiatra, inclusive, que fez a formação faz 20 e tantos anos, nunca mais soube dele, foi para o interior. Mas é exatamente isso. Ele era um sedutor, um cara bonito, o passado era um pai extremamente ciumento com a mãe, a ponto da mãe, se dissesse que tinha um ídolo de um ator, de uma coisa assim, ela era punida pelo pai. Essa era a formação dele. Então, ele namorava as mulheres e aí elas se encantavam, ficavam maravilhadas com ele, começavam a ter intimidade, achavam que era o homem da vida delas. Aí, então, devagarinho, ele ia assim, mas querida,
Tu teve 2 namorados antes, né? O que tu